Olá, pessoal! Estamos aqui para dar continuidade ao documentário sobre os 25 anos da nossa paróquia. E neste terceiro episódio, nós falaremos dos nossos padres, todos aqueles que por aqui passaram e deram a sua contribuição nesta caminhada de 25 anos da nossa paróquia. Nós não poderíamos iniciar esse episódio sem fazer uma pequena menção ao nosso primeiro sacerdote, o padre Antônio de Paiva Xavier, que tem toda uma ligação com a história não só da igreja, mas como do próprio município. Foi o padre Antônio Xavier que denominou este povoado, então povoado de Monte Alegre. Deve-se ao padre Antônio de Paiva Xavier, o nosso primeiro sacerdote, e o nome do nosso município. Depois, nós tivemos aqui o Monsenhor Antônio Barros, pároco de Santana de São Joaquim, em São José do Ipibu, durante mais de 50 anos, e sendo o nosso pároco. Monte Alegre fazia parte desta paróquia. Recordo-me neste momento que num belo dia de Corpus Christi, o Monsenhor Barros veio celebrar a solenidade do Corpo de Deus e trouxe o seminarista Ayrton Salles aqui para Monte Alegre. O rapaz ficou encantado aqui com a cidade, com o povo, e meses depois de todo aquele processo passado, o Monsenhor traz para cá o diácono Ayrton Salles, e este diácono veio morar aqui em Monte Alegre para fazer o seu estágio diaconal, se preparando para se ordenar padre. E aí, ordenado padre, recebeu a provisão de vigário paroquial de Santana e São Joaquim, mas residindo aqui em Monte Alegre. E aí o Monsenhor Barros já tinha aquele sonho de transformar Monte Alegre em paróquia e deu início a esse processo, trazendo o padre Ayrton para morar em Monte Alegre. E assim começa tudo. O próprio padre Ayrton, no segundo episódio, contou toda essa história. Quem assistiu o episódio, se você ainda não assistiu, vai lá aqui no YouTube e vê o episódio do padre Ayrton contando toda essa história, né? E o padre Ayrton vem para cá e começa a preparar Monte Alegre para este grande momento. Monte Alegre ser elevada à paróquia. E isto acontece e o padre Ayrton recebe a provisão de pároco, sendo assim o nosso primeiro pároco. Passou aqui conosco 6 anos e fez um belíssimo trabalho. Todos nós sabemos dessa história toda, a grande reforma da igreja para se tornar matriz, o início das pastorais, todo aquele movimento que foi feito aqui em Monte Alegre, toda a comunidade participou. Nós sabemos muito bem que o padre Ayrton foi o pioneiro, foi o carro-chefe de todo este movimento, certo? Então, nós, no segundo episódio, ele contou tudo isso pra gente direitinho e, portanto, quem ainda não assistiu, volta lá e assiste, que vale a pena. Chegado o tempo do padre Ayrton, é a vez do padre José Roberto da Rocha, o padre Zezinho. E aqui também com a gente ficou durante 6 anos. E o padre Zezinho, no início, nós sabemos que toda mudança ela traz uma reação da comunidade, né? O pessoal tinha se apegado muito ao padre Ayrton, então o padre Zezinho chega aqui com esta dificuldade, mas ele, maestria, tirou isso de letra, como a gente diz, e fez aqui, realizou um grande trabalho também na nossa paróquia. No tempo do padre Zezinho, nós tivemos aqui a presença do padre Jailson. Quem se lembra do padre Jailson, né? Cabeludo, animado, gostava muito de brincar, mas ao mesmo tempo um padre muito sério, muito bacana. Aprendemos muito com ele. Então foi o nosso primeiro vigário paroquial aqui no tempo do padre Zezinho. E aí nós tivemos vários momentos aqui bacanas na nossa comunidade durante o paroquiato do padre José Roberto da Rocha. Quando o padre Zezinho concluiu o seu paroquiato, foi nomeado aqui para ser o nosso terceiro pároco, o padre Raul Clepson. O padre Raul traz outro jeito
de administrar a paróquia, não é? Com mais formalidades, não é? Uma atenção muito bacana à liturgia, ele tinha um zelo muito grande pela liturgia e foi um aprendizado para nós, né? Já vemos aí a diferença, já o Padre Ayrton foi uma coisa, o Padre Zezinho outra, o Padre Raul totalmente diferente deles dois, e assim a igreja caminha, né? A dinâmica da igreja é essa, né? Então, o Padre Raul tinha a provisão de pároco para 5 anos, mas ficou apenas 2 anos e foi embora para Portugal para fazer um curso, embora retornou logo em seguida, né? Mas aí ele concluiu também aqui, deixou sua marca aqui em nossa paróquia. Com a saída do Padre Raul, chega para nós o Frei Manuel. Frei Manuel, um frade franciscano, muito divertido, mas também um homem de uma inteligência que nos ensinou muito. Nós aprendemos muito com o Frei Manuel e nesse período nós tivemos uma abertura muito grande assim para as pessoas da nossa paróquia. O Frei Manuel era muito acolhedor, né? Fez uma abertura muito grande aos grupos. Me lembro que ele implantou um sistema aqui, eu acho que vocês vão lembrar, nos grupos. Foi o período que nós tivemos a maior participação de grupos de jovens aqui na igreja. No período de Crisma, por exemplo, todos os jovens eram ligados a um grupo de jovens da paróquia. Isso fez com que os grupos se fortalecessem e ficassem muito tempo, né, funcionando aqui na nossa paróquia. E o Padre Manuel, ele deixou uma marca muito grande nessa parte de construção. Ele construiu muitas igrejas, muitas capelas, tinha aquele jeito dele de gostar que as capelas fossem grandes, né? E hoje estão aí as capelas enormes, muitas até já nem dando muita conta do recado, porque com um público muito grande, graças a Deus, mas ficaram as marcas do Frei Manuel, que teve também como vigário paroquial o Padre Luciano Inácio. Mas Luciano, da mesma forma como foi na época de Padre Ayrton, Luciano recebeu a provisão de vigário paroquial desta paróquia, mas ele foi residir em Lagoa Salgada, que também fazia parte aqui da nossa paróquia. Ele foi residir lá já para preparar Lagoa Salgada também para ser paróquia. O que aconteceu imediatamente? O Frei Manuel agilizou esse processo e desmembrou Lagoa Salgada aqui de Monte Alegre, e o Padre Luciano tornou-se pároco de Lagoa Salgada. Mas, em compensação, veio aqui para Monte Alegre o Padre José, nosso querido Padre José, com suas limitações, mas logo conquistou a todos nós. Um padre simples, um padre que tinha um zelo grandioso pela liturgia e também deixou suas marcas aqui, sobretudo em nossos corações. A paróquia sempre, todos nós paroquianos, sempre gostou muito do Padre José e ele faz parte também dessa história. Passados quase 9 anos do período do Frei Manuel, que ficou aqui como administrador paroquial, nós tivemos a participação do Padre Antônio Gomes. O Padre Antônio Gomes, um padre rígido, né? Todo mundo lembra. O Padre Antônio Gomes era um padre muito daquela linha de padres durões, como a gente diz por aí, mas também deixou seus ensinamentos. Somos gratos ao Padre Antônio por vários ensinamentos, sobretudo de liturgia. Ele tinha um zelo muito grande pela liturgia e deixou suas marcas aqui em Monte Alegre. Mas o Padre Antônio Gomes, de livre e espontânea vontade, achou que não tinha mais condições de continuar na paróquia, viu que a paróquia era grande para as limitações dele e ele pediu para sair, não é? E o bispo aceitou a renúncia dele e com 6 meses depois nós acolhemos aqui nosso novo pároco, Padre Francisco Inácio, nosso Padre Chico. Padre Chico chegou aqui todo animado,
também, na véspera de uma festa de padroeira, realizou uma grande festa aqui, reuniu toda a comunidade e empolgado estávamos todos com o Padre Chico e fizemos todo esse movimento. O Padre Francisco de Assis, Padre Chico, ficou quase 2 anos com a gente aqui e também teve que pegar outro rumo, né? A missão continua, a igreja não para, a paróquia continua a sua missão e para isso, para dar continuidade a esta missão, desta vez foi escalado um jovem padre que acabava de ser ordenado, né, bem novinho, e vem para Monte Alegre para dar aquele vigor, aquele ardor que a nossa paróquia estava precisando. E essa história ele próprio contará melhor para vocês no próximo episódio, quando nós falaremos dos nossos grupos pastorais e a presença do nosso querido Padre Alisson, que está conosco aqui, dando continuidade a esta missão e celebrando conosco estes 25 anos de paróquia Nossa Senhora da Penha. E desta forma nós queremos agradecer a todos os padres que passaram pela nossa paróquia, deixaram suas marcas e fizeram destes 25 anos um testemunho de caminhada, de pregação ao Evangelho, de serviço a Jesus, como diz o próprio lema da nossa paróquia. Monte Alegre feliz, no colo de Maria, a serviço de Jesus. Que venham mais 25 anos. Um abraço!